Olá pessoal, conforme eu comentei no vídeo anterior, hoje a gente então conclui o assunto de canais com a parte do escoamento permanente não uniforme. Na verdade, a gente vai apenas introduzir esse conteúdo em função da carga horária da disciplina, conforme eu comentei no início do curso, a gente não consegue aprofundar muito em alguns assuntos. Então esse daqui eu selecionei apenas aquilo que eu acho de mais relevante para o curso de agronomia. Bom, então só para a gente revisar, né, o que foi dito no vídeo anterior, a gente viu que num determinado canal o escoamento pode ocorrer de forma permanente. A gente vai, na verdade, tratar apenas do escoamento permanente, mas ele também pode ser um escoamento não permanente. A gente não vai entrar nesse assunto. Mas dentre os escoamentos permanentes, a gente pode ter o uniforme, que a gente estudou no vídeo anterior e nos exercícios. Nesse tipo de escoamento, a gente pode aplicar a equação de Manning. E no mesmo canal, né, só que devido à presença de algum obstáculo ou o fato de você ter um estreitamento de uma seção, um alargamento de uma seção, enfim, algo que faça com que haja alteração das características do escoamento e ele deixe de ser uniforme no espaço, então a gente passa a ter um escoamento ainda permanente, mas ele deixa de ser uniforme e passa a ser variado, seja gradualmente variado, seja bruscamente variado, como ocorre quando a água passa sobre um vertedor, por exemplo, ou quando a água, quando o escoamento sofre um ressalto hidráulico e a gente tem, portanto, uma passagem do regime supercrítico para um regime fluvial. Aqui em cima dessa barragem, ou uma soleira de um vertedor, que seja, o que a gente percebe? O nível de água, né, a profundidade do escoamento, ela é bastante reduzida em relação ao que tinha antes. Né? Isso ocorre porque o escoamento deixou de ser fluvial e passou a ser supercrítico. E o escoamento supercrítico ele é caracterizado por alta velocidade, e quando a velocidade aumenta, portanto, a seção, a altura de escoamento, ela reduz também. A gente, então, para poder estudar o movimento permanente variado, é importante a gente estar ciente do conceito de energia específica. E aqui eu faço uma analogia com aquilo que a gente estudou lá em condutos forçados, em que a gente viu que numa dada seção do escoamento, num tubo, a energia naquele escoamento, num determinado ponto, poderia ser determinada e subdividida em três componentes. Vocês devem lembrar que a gente tinha a energia de pressão, a energia de posição e a energia cinética. Aqui nos canais, o que é que a gente percebe? É que a superfície do líquido está aberta à atmosfera. Portanto, a gente pode desprezar a carga de pressão, mas a gente vai continuar tendo uma carga de posição. Percebam que o escoamento ele se dá numa determinada cota acima de um certo referencial geométrico. E esse escoamento, diferente de um fluido que está em repouso no reservatório, ele apresenta uma certa velocidade, ou seja, tem uma energia cinética. Certo? Então, nesse caso, a gente vai ter duas componentes energéticas, uma carga de posição e uma carga cinética. Então, a energia específica numa dada seção de escoamento de um canal vai ser dada por Y mais V2 ao quadrado sobre 2G. Quando eu combino isso com a equação da continuidade, eu vou obter essa equação aqui embaixo, em que basicamente a gente substitui velocidade por vazão. Né? Claro que não é simplesmente trocar V por Q, né? Mas a gente aplica a equação da continuidade, que diz que Q é igual a VA, e quando você substitui isso aqui dentro, você vai obter essa equação aqui embaixo. Ok? Então, a gente vai estudar o caso específico de um canal retangular, simplesmente porque é um caso mais fácil de ser explanado e a gente entender as relações entre energia e altura do escoamento, mas todos os princípios que a gente estuda aqui, eles podem ser estendidos para qualquer tipo de seção, desde que sejam feitas as devidas adaptações na dedução. Muito bem, então no canal retangular, o que é que a gente tem? Eu tenho uma largura de topo, o Bzão, igual ao Bzinho.
E a gente pode definir então uma vazão específica, uma vez que a gente tem uma largura de fundo igual à largura de topo. Então, cada faixa da largura, a gente pode quantificar uma certa, como se fosse uma vazão por faixa. Então, eu divido a vazão total do escoamento pela largura do canal. Então, eu tenho uma vazão específica ou vazão unitária. Além disso, eu posso também, partindo da equação da continuidade, né, sabendo que Q é igual a V, ou VA, e sabendo que a área da seção retangular é dada por BY, eu posso escrever que V, né, a velocidade média do escoamento, é a vazão unitária dividido pelo Y. Para chegar nisso daqui, você faz essas substituições. Né? Substitui a área por BY e substitui Q, que no caso é dado por AV, dividido por B. Então você vai chegar nesse valor aqui, que a velocidade é a vazão unitária dividida por Y. Quando a gente joga isso lá naquela equação, na equação da energia específica, a gente vê que eu posso também expressar a energia específica em função dessa vazão unitária. Isso traz algumas vantagens que vão ficar mais evidentes em breve. Certo? Então, a energia específica ela pode ser escrita como sendo a altura ou profundidade de escoamento mais a vazão unitária ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes a profundidade do escoamento ao quadrado. Quando eu ploto esse gráfico, né, da energia em função da altura do escoamento, da profundidade do escoamento, eu obtenho uma curva como essa daqui que está sendo mostrada na imagem. Então, esse gráfico, a gente percebe primeiro que ele é assintótico ao eixo das abscissas quando y tende a zero. Então, se a profundidade do escoamento é muito baixa, significa que eu estou aumentando muito a minha velocidade. Né? Então, eu tenho essa energia aqui indo para infinito. Por outro lado, quando a minha altura aumenta demais, para manter uma mesma energia, significa que essa minha velocidade ela está tendendo a zero. Então, eu tenho aqui, quando o y é muito grande, eu também tenho uma energia tendendo a infinito. Evidentemente que eu não consigo zerar a velocidade, da mesma forma que eu também não tenho como zerar a profundidade, significaria que eu não tenho escoamento. Então eu tenho dois extremos, ou eu tenho uma velocidade tão alta que a minha lâmina escoada tende a zero, ou então eu tenho uma lâmina de escoamento tão elevada que a minha velocidade tem que ser muito baixa e se aproxima de um reservatório. Né? Percebam que quando isso acontece, quando isso daqui tende a zero, eu chego na situação de um reservatório, em termos energéticos, em que a energia que está disponível é apenas a carga de posição. No caso do canal, não. O que a gente vai observar, na verdade, é o seguinte, né? Para uma certa energia de escoamento, o escoamento pode ocorrer, pode se dar com duas profundidades, y1 ou y2. Isso significa que, mesmo eu conhecendo o valor de E, eu não tenho como a priori determinar qual é a profundidade de escoamento que vai ocorrer, se é o y1 ou o y2. Eu, na verdade, preciso saber se o meu escoamento é crítico ou supercrítico. Essas profundidades y1 e y2 elas são chamadas de profundidades alternadas. E elas vão, na verdade, me dizer qual o tipo de regime que eu tenho. Quando a minha altura ou profundidade de escoamento é menor do que uma altura crítica, que é esse YC aqui, percebam que esse YC ele corresponde ao ponto de menor energia possível para que aquele escoamento ocorra. Então, nesse ponto, na verdade, aqui é como se fosse um divisor de águas. Quando a profundidade de escoamento é maior do que esse Y crítico, significa que eu tenho um escoamento fluvial. Quando a velocidade é muito elevada, portanto eu tenho uma altura de escoamento nessa faixa aqui, azul mais escuro, significa que eu tenho um escoamento rápido. Portanto, o meu Y, a profundidade, é menor do que o Y crítico. E em condições muito específicas, a gente tem uma profundidade de escoamento igual ao Y crítico. Nessas condições, eu tenho uma energia igual à energia crítica. É a energia mínima para que o escoamento ocorra. E é interessante a gente... Essa figura aqui, ela mostra um caso particular, ou melhor, ela mostra o que ocorre quando há uma mudança na largura do canal.
Mais especificamente, né, quando existe um estreitamento da seção de escoamento de um canal retangular transportando uma certa vazão constante. O que é que a gente nota aqui? Eu tenho uma curva da energia versus profundidade para uma vazão unitária Q1 e também uma curva para Q2. Nesse caso aqui, Q1 é menor do que Q2, ou seja, eu estou aumentando. Quando eu aumento a vazão unitária, a minha curva de energia versus profundidade, ela se desloca para a direita. E é interessante a gente perceber as implicações disso em se tratando de energia. Mas olha, como por definição, vazão unitária é vazão dividido pela largura de fundo, ou largura do canal, e no caso aqui, B2, né, que é a largura da seção 2, é menor do que B1, então esse Q2 ele vai ser maior do que Q1, como eu falei. Segundo as equações que a gente viu de energia crítica, a profundidade crítica de escoamento num canal retangular ele aumenta à medida que Q também aumenta, de forma que os valores crescentes de Q, que para valores crescentes de Q, há um deslocamento da curva de energia específica para a direita, certo? Então, como eu falei ainda agora, quando você altera a largura do canal, essa curva se desloca para a direita. E aí o que é que isso, qual a implicação disso para o escoamento? Olha só, pegando aqui um certo valor de energia, então digamos que o escoamento no canal ele se dá com essa energia E. O que é que esse gráfico aqui está mostrando para a gente? Quando eu estou passando água na seção 1, que tem uma certa largura Q1, uma certa largura B1 maior do que B2, ou seja, uma seção mais larga, as profundidades alternadas são Y11 e Y21, certo? Então, no escoamento supercrítico, a profundidade do escoamento na seção 1 ela é esse Y11, e se estiver na condição fluvial, vai ser essa profundidade Y21. Vamos analisar por enquanto apenas a condição de escoamento fluvial. Então, no escoamento fluvial, eu tenho essa altura Y21 na seção 1. Quando eu passo para a seção mais estreita, que é a seção 2, esse gráfico aqui está me mostrando que para essa energia, o escoamento ele vai ocorrer com o Y22, que é menor do que o Y21. Traduzindo isso para termos mais práticos, sempre que você tem um escoamento no canal retangular e há um estreitamento da largura do canal, se esse estreitamento não for suficiente para alterar o regime de escoamento do fluido, né, do escoamento no canal, vai haver o quê? Vai haver uma redução da altura do escoamento. Isso faz sentido. Se a gente relembrar da equação da continuidade, lá em condutos forçados, a gente falou o quê? Quando você reduz o diâmetro de um tubo, a velocidade, né, para que a vazão seja mantida, a velocidade nesse tubo vai ter que aumentar. O que está acontecendo aqui no canal é que eu reduzi a largura, que é como se fosse o diâmetro no tubo, né, eu reduzi a largura, portanto a velocidade ela precisa aumentar para compensar a redução da área de escoamento. Então isso é o que acontece no escoamento subcrítico, o fluvial. E aí percebam que no escoamento supercrítico, ou seja, se aqui na seção 1, que é mais larga, o escoamento ele vem com mais velocidade, quando ele chega na seção 2, que é mais estreita, o que é que acontece? A profundidade de escoamento aumenta. Ele passa de Y11 para Y12. Então, no escoamento supercrítico, um canal que é estreitado, se essa energia ela for suficiente para conduzir água nas duas larguras, o que vai acontecer? Vai haver uma elevação do nível do canal, de água no canal. Agora, onde é que está o problema nessa história de mudar a largura de canal? E aqui eu quero que você preste bastante atenção, que isso talvez seja o mais importante em se tratando dessa temática de energia específica. Vamos considerar agora que eu estou conduzindo água com essa energia EC2. Então, essa energia EC2, o que é que a gente percebe? Na largura 1,
que é maior, na seção 1 do canal, essa energia S2 ela é suficiente tanto para conduzir água numa altura Y12, se for se o escoamento for supercrítico, e também, né, se a gente prolongar essa curva aqui, essa linha até aqui em cima, vai ser suficiente também para transmitir água no escoamento fluvial numa certa altura, né, que não está identificada aqui, mas uma certa altura Y qualquer. Quando há o estreitamento, o que é que a gente percebe? Que essa energia que vinha do escoamento, ela é igual à energia crítica na seção 2. Então, a gente vai ter o que? Vai ter aqui uma mudança, né, de regime, né, de altura, de uma altura que poderia ser fluvial ou supercrítica, e vai passar por uma altura crítica. Isso daqui tem uma aplicação muito direta em hidráulica. A partir dessa noção da existência de altura crítica que surgem alguns dispositivos para medir vazão. E a gente vai tratar isso no próximo vídeo, na próxima aula, que é sobre hidrometria. Mas o que é interessante a gente perceber nesse caso aqui? Se essa energia que ocorre no escoamento estiver entre SE1 e SE2, na seção 1, certo? Que é essa curva aqui à esquerda, o escoamento ele vai ocorrer de forma natural, né? Seja com altura supercrítica, seja com altura subcrítica ou fluvial. No entanto, quando eu passo para a seção 2, percebam que qualquer valor entre SE1 e SE2 não toca essa curva da seção 2 em ponto nenhum. O que é que isso vai implicar na prática? Significa que o escoamento tem uma energia abaixo da energia mínima para que ele ocorra numa seção de largura Q2. O que é que vai acontecer então? O escoamento ele vai precisar acumular energia para poder ser transmitido na seção Q2. E quando a gente fala acumular energia, no canal isso significa um aumento do nível, de forma que ele acumule energia até chegar no valor mínimo, no caso aqui seria o SC2. Então, quando eu vou passar da seção 1 para a seção 2, se minha energia estiver nesse intervalo, o nível do canal vai elevar até chegar no valor de energia SC2 e o escoamento na seção 2 vai se dar com a altura crítica. Então, isso é algo para a gente ter bastante cuidado, porque o simples fato de você ter um canal que está conduzindo uma certa vazão não significa que você pode colocar obstáculos, né? Por exemplo, algum degrau, um barramento, estreitar a largura daquele canal. Então, todas essas modificações que a gente faz em canais, elas têm um impacto direto no regime de escoamento ou no nível em que essa água está sendo conduzida. Portanto, a gente precisa verificar se essas alterações elas podem resultar ou não numa mudança de regime, de subcrítico para crítico e vice-versa. Certo? Então, nos exercícios que a gente vai fazer no próximo vídeo, isso vai ficar bem evidente. A gente vai fazer um exemplo em que a gente faz esse estreitamento e a gente vai quantificar, utilizando dados numéricos, né? A gente vai quantificar o impacto disso no regime de escoamento e também no nível de água no canal.